doutor da igreja, mestre em espiritualidade, que pode nos ajudar e que nos ajuda muito para discernir o que de fato é importante e o que de fato é essencial na nossa vida. Ela, Teresa de Jesus, que já no século XVI, através de uma vida simples, mas determinada em fazer a vontade de Deus, ela soube dar ou soube oferecer à sociedade da época uma resposta de vida, uma resposta de alegria, uma resposta de vivência dos verdadeiros valores que o Evangelho nos traz, que são os valores da vida. Ela não teve uma grande formação acadêmica. Ela não teve acesso à Sagrada Escritura. O único acesso à Sagrada Escritura, à Bíblia que ela teve, foi a versículos presentes na vida, em livros de vida dos santos e sermões que ela tanto gostava de ler. E, no entanto, ela se apresenta para nós como uma mulher sábia. Uma sabedoria que vem a partir da oração. A partir de contemplar o mistério de Deus presente dentro de cada um de nós. Da presença do mistério de Deus presente no coração humano. No coração da família. Na vida interior de cada um de nós. E é por isso que ela vai nos explicar essa realidade, ou vai nos falar da vida interior, da alma humana, ou do esforço da alma humana para encontrar a Deus, através de uma linguagem do castelo. E ela vai dizer que a alma humana precisa entrar no castelo, precisa entrar dentro de si, se conhecer e contemplar a presença de Deus que está dentro de si. Contemplar o tesouro. E o primeiro ponto para entrar nesse castelo, para contemplar a Deus, para conhecer a Deus, o caminho para entrar nesse castelo, ou melhor dizendo, a porta para entrar nele, é a oração. A oração que vai nos mostrando os passos que precisamos dar. É a oração que nos faz discernir qual é a vontade de Deus na minha vida. Quais as decisões que eu preciso tomar dia a dia, no meu cotidiano. E assim, entrando nesse castelo, a pessoa passa por um árduo trabalho, por um caminho até chegar a contemplar a Deus, até chegar a contemplar a face de Deus, a presença de Deus. E assim como, por exemplo, o trabalhador, um jardineiro, que usa as suas ferramentas de trabalho para mexer a terra, para cultivar a terra, para torná-la fértil, para que a semente possa germinar, possa produzir flores, possa produzir frutos, possa produzir hortaliças. Um trabalho que exige espera, que exige paciência, que exige paciência para que a graça de Deus, ou melhor, a chuva caia, para que a semente germine. Também a alma, o ser humano, no seu discernimento da fé, precisa passar por esse trabalho. Teresa de Jesus vai nos dizer que precisamos ter uma determinada determinação. Vem momentos difíceis, mas que nunca podemos nos afastar da oração. É um caminho que exige trabalho. É um caminho que exige dedicação. É um caminho que exige cuidado. Se nós não cuidamos uma planta, ela se acaba, ela morre. Se nós não temos paciência para esperar a chuva,
produzir frutos na sociedade. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de justiça. E assim, conhecendo, vivendo e contemplando o mistério de Deus dentro de nós, é que nós vamos produzir os frutos. É que nós vamos fazer parte da natureza, cantando a harmonia da natureza, junto com a natureza. Eles já estão falando. Contemplando esse mistério da presença de Deus dentro de nós, que é a pérola preciosa, que é o tesouro. O Evangelho nos apresentava do homem que encontra um tesouro no campo, o esconde no campo, vai e vende tudo o que tem para adquirir aquele campo. Ou seja, quando nós descobrimos a importância da fé, quando nós descobrimos a importância da oração, quando nós descobrimos a importância da presença do mistério de Deus, a grandiosidade do mistério de Deus em nós, da vida de Cristo que se faz vida, ou melhor, do amor de Cristo na cruz que se faz vida dentro de nós, nós somos capazes de deixar tudo. Tudo o resto se torna menos importante, porque nós encontramos a pérola. Nós encontramos a joia da nossa vida. Essa joia é representada sobre o nosso altar. Da mesma forma que, por exemplo, quando nós queremos ter uma joia, quando nós queremos ter algo valioso, nós precisamos fazer a nossa poupança, talvez meses, talvez anos, para adquirir aquela joia. Nós precisamos economizar, nós precisamos usar os freios para não gastar. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, nós também precisamos dizer não a tantas realidades. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus na nossa vida, o que Ele pede de mim, como eu posso ser uma pessoa melhor para o mundo. E essa é a grande dinâmica que Teresa de Jesus nos apresenta. Não uma oração a um Deus distante, mas a um Deus próximo, um Deus presente dentro de nós, um Deus presente no outro. Na pérola presente em nós e na pérola que se faz presente no rosto do outro. Por isso que hoje, Santa Teresa nos ilumine, nos fortaleça, nos ensine sempre a buscar, a garimpar a nossa pérola preciosa, a encontrarmos a Deus e com uma determinada determinação jamais se afastar dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, fortaleça